Estou recebendo aqui, já estava fofocando aqui, conversando com a ex-senadora Séries Slessarenko. Eu pronuncio certo o seu sobrenome? Slessarenko. Eu fico preocupado toda vez que eu vou conversar com a senhora. Não, será que eu estou falando errado e ela fica falando assim, mas não aprendeu a falar o meu nome até hoje? Seja bem-vinda novamente, Séries. Prazer enorme, Agnello. Muito agradecido aí pela sua presença. Gosto muito de estar aqui, especialmente sendo entrevistada por você. Olha, sem dúvida nenhuma, tem um mês, viu, senadora, que eu não consigo ver todo esse cenário de malandragem política sendo apresentada em rede nacional e internacional também, e não me lembrar da senhora. No dia 2 de agosto do ano de 2013, a então presidente da República, Dilma Rousseff, instituiu a Lei de Organizações Criminosas, conhecida como a delação. Dentro dela tem a delação premiada ou colaboração premiada. Eu lhe faço a primeira pergunta: como é que a senhora está vendo o cenário nacional nesse momento, onde a lei que mais se destaca é justamente esta lei contra ações criminosas nesse país, ao qual a senhora é a grande responsável? Agnello, eu sou autora da lei, né? Fui eu que fiz. Claro que consultamos muita gente, né? Pelo país afora, juristas, etc., nos ajudaram muito na elaboração dessa lei. É a chamada Lei da Organização Criminosa. Quer dizer, é uma lei que ataca todas as organizações criminosas, né? Sejam lá na área da política, do tráfico, de todo tipo de organização criminosa. É uma lei bastante extensa, né? E a gente fez essa lei, ela demorou muito, eu protocolei a lei em 2006 e ela só passou a ser, ela só foi sancionada em 2013. Mas é uma lei que está trazendo frutos. Claro que tempos passados existia alguma coisa nesse sentido já, mas ainda era pouca coisa. Quer dizer, essa que veio com tudo, vamos dizer assim, deve ter problemas ainda, óbvio, mas eu queria deixar muito claro ainda que pode ser reformulada, aperfeiçoada, mas ela está servindo para passar limpo o Brasil nessa hora, está servindo. Está servindo. Eu queria deixar bem claro, uma coisa importante, que a lei da colaboração premiada, ela está dentro desse instrumento maior, que toda e qualquer organização criminosa, ela por si só não é prova, não é prova. Ela aponta para as provas. Quem vai buscar as provas é a Polícia Federal. Sim. E o Sim. Ministério Público. Sim. E isso é muito importante que fique claro, porque quem faz a colaboração premiada não acha que pode chegar lá e dizer qualquer coisa Sim. e está valendo, é aquilo que vale. Não, não é assim não. Tem que dizer para ele poder usufruir de benefícios de redução de pena, ele não pode mentir e não pode omitir, porque se ele mentir e a Polícia Federal e o Ministério Público descobrir que foi mentira, ou se ele omitir e depois aparecer que ele realmente sabia mais e não contou, ele vai ter a sua pena até aumentada, entendeu? Porque não é chegar lá e dizer assim, fulano cometeu o ato de propina, de corrupção, junto com ele. Né? Não é só isso não. Ele tem que dizer onde estão, apontar para onde está possível de ser encontradas as provas. A senhora está satisfeita com os resultados que nós estamos vendo aí, através da colaboração premiada? Nós temos casos, por exemplo, em Brasília, que envolvendo o Palácio da República, nós temos casos em vários estados da Federação, a exemplo aqui, por exemplo, de Mato Grosso. A senhora está satisfeita com o desfecho até agora, por ocasião dessa colaboração? Olha, se não tivesse a colaboração, nós estaríamos aí deitados em berço esplêndido, aproveitando que amanhã é 7 de setembro, lembrando até o nosso hino, né? Estaríamos deitados em berço esplêndido, pensando assim, existe corrupção, existe, todo mundo fala, mas onde que está? Uma das primeiras entrevistas que eu dei, logo após a sanção da lei, já um tempo depois, foi da Folha de São Paulo. E a Folha de São Paulo me perguntou, a senhora sabia que tinha tanta corrupção, tanta propinagem nas instituições governamentais? Eu falei, eu não.
eu desconfiava, eu não sabia, eu desconfiava por uma série de coisas que eu via e ouvia falar, mas não tinha como provar. E como buscar essa prova, se não através de um instrumento legal, como é da colaboração premiada. Quer dizer, se ela não existisse, não tinha gente presa, não tinha gente aí sendo mostrada, né, que roubou de todo jeito e em tamanha quantidade, e talvez a gente não saiba nem tudo ainda, entendeu? Então são coisas que eu diria que ela está ajudando e muito sim. Falta, se existe erros na aplicação da lei, é porque as pessoas podem estar, ela está sendo aplicada por pessoas, podem estar cometendo excessos. Né? Nós estamos vendo nesse momento um verdadeiro embate entre o Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral da República. Nós estamos vendo um tremendo embate entre a própria Presidência da República, a Câmara Federal, com a PGR também, no sentido de impedir, obviamente, o andamento. Hora de delações, já se fala em anulação de delações, e a gente está vendo um cenário aí como que dando a impressão de que, mais uma vez, tudo o que está acontecendo pode terminar naquela tremenda pizza de mussarela, como eles gostam de falar. Eu espero que esse entrevero, vamos dizer assim, entre os poderes, não sirva para isso de jeito nenhum, de jeito nenhum. Sabe? Nós precisamos aproveitar o momento e estar andando, entendeu? Para promover a faxina geral na corrupção deste país. Nós não podemos conviver com isso, gente. Achar sacos de dinheiro, caixas de dinheiro, malas de dinheiro, bolso de dinheiro que cai para todo lado, dinheiro em mochila, em sacola, de todo jeito. Como continuar com isso, gente? E as pessoas morrendo na porta dos hospitais e dos pronto-socorro por falta de um pouquinho desse dinheiro só. Isso tem que acabar. E nós precisamos de gente que realmente tenha consciência, que ajude a fazer isso. E eu acredito que mesmo com contradições, né, entre poderes por aí, a coisa está sendo passada limpo. E eu espero que fiquem pelo menos com medo e parem de roubar. O que a senhora está vendo de novo nessa situação toda? O que é o novo para a senhora? A senhora disse há minutos atrás que numa entrevista para a Folha, lá tão logo quando esta lei começou a ser, obviamente, divulgada, a senhora disse que suspeitava. Mas o que a senhora está vendo de novo aí? Porque até então... O novo, eu diria, que há necessidade de instrumentos de controle, de fiscalização. Que a sociedade realmente se sinta extremamente irritada com tudo isso, que mostre o seu desgosto com a corrupção, seja na área política, em qualquer setor, mas aí está sendo mais atacada a área política. Que a sociedade se sinta realmente que ela tem que ter participação na fiscalização, na criação de instrumentos, pressione o Congresso Nacional a criar instrumentos que inviabilize a roubalheira. A senhora está falando em roubalheira, eu tenho aqui nas minhas mãos aqui um resumo da lei de organizações criminosas. Mas tem um ponto aqui, senadora, que esse me preocupa. E aí eu fico realmente pensando se esse país vai ser passado a limpo. Porque aqui diz que os delatores têm benefícios, e não são poucos, e não são benefícios pequenos, né? Por exemplo, tem pelo menos 3 benefícios aqui, né? Cumprimento da pena em regime semiaberto. Extinção da pena. E perdão judicial. Mas todas as pessoas que estão indo para as delações são pessoas acusadas de crimes gravíssimos contra o patrimônio público. Nós estamos falando de milhões, de bilhões de reais. E nós estamos vendo aí um verdadeiro relaxamento para esses delatores, a exemplo dos proprietários da JBS. Depende de quem está aplicando a lei, grandemente. Depende, porque para chegar, por exemplo, a abolir a pena, é porque realmente a pessoa trouxe uma contribuição gigantesca para acabar com a corrupção. Mas compensa? Agora, o fato dela ter contribuído... Mas devolva o dinheiro. Mas não devolve, senadora. Mas aí é que depende, que eu estou te dizendo, depende da aplicação da lei. Tem que devolver a lei. Se alguém roubou 1 bilhão, tem que devolver 1 bilhão. Seja em bem, seja no que for. Agora,
né, roubar 1 bilhão e devolver 100 milhões, aí não dá, Eu né? vou citar não um dá. exemplo prático aqui. Mas aí a aplicação da lei, não é a lei em si que está errada. Tem que ter mais rigor na aplicação. Eu tenho, por exemplo, nós temos um caso aqui recente de Mato Grosso, o próprio ex-governador Silval Barbosa. Daqui a pouco eu até vou entrar mais um pouco nessa questão, a Assembleia Legislativa, que a senhora conhece muito bem, o próprio governo do Estado. O ex-governador Silval Barbosa, ele diz, eu vou para delação, falo tudo, trago tudo aí, jogo no ventilador, mas é o seguinte, eu só devolvo 70 milhões e pronto. E aí ele oferece o avião, que custa 1,5 milhão por 3, oferece uma fazenda que custa 5 por 30 milhões, para poder abater um valor que ele estabeleceu, não foi nem a justiça. Mas tem que ser a justiça. Mas não foi tem ele, que ser a justiça. os advogados dele estabeleceram. Mas tem que ser a justiça que tem que dizer se aquilo ali corresponde à necessidade de devolução dele. Mas a justiça não está sendo muito parceira desses delatores? Aí eu não vou me posicionar, entendeu, com relação à justiça, porque eu acho que a justiça está fazendo um esforço sobre-humano para realmente fazer essa delação, essa colaboração premiada ter valor e devolver. Porque muita gente já devolveu, muita gente está presa. Você acha que se não tivesse a colaboração premiada, se não tivesse o papel sério que a Polícia Federal, o Ministério Público vem fazendo, a Justiça vem fazendo, se não tivesse isso, você acha que tinha uma pessoa presa um dia? Não, eu veja sendo bem. exposta, sendo colocada diante do tribunal, da população, porque as pessoas que ficam lá presas não ficam lá e ninguém fica sabendo, não. Agora, se eles estão devolvendo pouco ou não, tem que ser feita a avaliação de tudo que foi roubado, tudo que fez parte da propinagem, tudo que fez parte da corrupção e fazer um balanço, botar na balança e ver o que tem que ser devolvido. Porque nós estamos agora vendo que eu aí... acabei de te dizer, se roubou 1 bilhão e devolve 100 milhões... Nós temos, por exemplo, agora um caso recente ontem, veio a público mais uma vez uma gravação, um vídeo, uma conversa, um áudio entre o proprietário da JBS com um servidor dele, um diretor de uma de suas empresas, onde eles estavam ali tramando, orquestrando uma ação criminosa, um negócio absurdo, uma conversa de malandro, uma conversa baixa, uma conversa chula. Uma vergonha que nem dá para imaginar que ali é um grande empresário internacional, porque tem empresas também fora do país. Parecia conversa de malandro, né? E esses homens estão soltos. Dizendo que enganou, que vai enganar, que vai fazer isso, usando uma linguagem chula, baixa, né? Porque a preocupação, tem 2 leis aqui nesse país, Séries, que eu penso que é de exemplo para o mundo. A primeira é a Lei Maria da Penha. E a segunda... Eu fui correlatora da Maria da Penha. E a segunda é esta lei de organizações criminosas, que deve também servir de exemplo para o mundo. Essa eu sou autora. Lei nós temos. Pelo menos eu posso dizer que não passei em brancas nuvens pelo Congresso Nacional. Fiz 126 projetos de lei. Fui correlatora da Maria da Penha. Uma das melhores senadoras que Mato Grosso já teve. E esse aí eu sou autora. Se não fosse eu, não existia. O próprio... A senhora é uma das melhores senadoras Padilha, que Mato Grosso já teve. Não sei se você conhece o diretor da Tropa de Elite, do filme Tropa de Elite. Não, eu não conheço. Ele falou que eu devo receber o prêmio Visconde do Rio Branco, mas não sei o quê. Tantos prêmios porque eu fiz a lei que viabilizou com certeza realmente passar a limpo esse país. Agora, se vão passar ou não vão, exato, aí não é comigo. Aí não é o problema da lei. É esse o questionamento, porque a lei é sublime. Ela é explícita. A lei é sublime. Quando a gente lê, aprofunda na leitura da lei de organizações criminosas, ela deveria prender dono de transportadoras, carga roubada pelo Brasil, cortando aí, criminosos, traficantes, né? E muitos outros. Mas o que nós estamos vendo é que esta lei, muito embora seja excepcional, os homens da lei estão ignorando esta lei. E o que nós estamos vendo é um relaxamento. Onde já se viu, roubou e está em casa. No estado da Bahia, nem tornozeleira usa. Anda normalmente, vai para onde quer. Que lei existe nesse país, senadora? Não, a senhora foi uma senadora da República. A lei existe. Agora, a aplicação dela que talvez esteja sendo
E cadê os milhões roubados? Mal feita. Continuam morando nas suas coberturas, continuam morando nos seus casarões, continuam morando nos seus condomínios fechados, continuam andando nos seus carros de 600, 800, 1 milhão de reais e não acontece nada. E eu pergunto para a senhora, desse jeito, o crime no Brasil compensa? Não compensa, não pode e não deve compensar. E eu repito aqui, a lei da colaboração premiada não é prova, ela aponta para a Polícia Federal e o Ministério Público buscar as provas e a Justiça como um todo julgar, entendeu? Então, o caminho foi dado. Nós fizemos o caminho, que não existia esse caminho. Esse caminho não existia. Quer dizer, se não existisse a colaboração premiada, não tinha um preso, não tinha alguém devolvendo nada, não existia nada. Estava tudo na santa paz, entendeu? Não, o governador, o ex-governador aqui, ele fez a colaboração premiada, mas ficou praticamente 2 anos preso, né? Quer dizer, isso aí não é brinquedo, não. Sim. Isso é uma coisa muito forte. Sim. Agora, a colaboração premiada, como um todo, em qualquer sentido, em qualquer setor, ela tem que falar a verdade e não o delator, o colaborador... Já ficou claro aí que eles não estão falando a verdade, tem que falar a verdade, já ficou claro vai que ter eles não, punição. Já ficou claro que eles não estão falando a verdade. Como eles saíram, esse pessoal da JBS aí, e já ficou claro também que o próprio ex-governador Silval Barbosa não falou a verdade. Está tentando arrastar todo mundo. Jogou uma rede como um grande pescador. Mas e quem vier pela rede tá pego. Quem não fala a verdade, quem omite o que sabe, vai ter pena pesada. Vai ter pena pesada. Esse da JBS aí, o que ele fez, ele estava perdoado de tudo. Aquilo ali foi o maior absurdo que eu já vi. A delação não pode permitir isso. Mas a lei permite aqui. Sim, o benefício dela diz aqui na lei que a senhora criou, perdão judicial. Querido, mas porque ele teria feito uma grande benfeitoria para acabar com a corrupção. Agora, visto que ele não fez, a penalidade dele vem. Mas jamais um homem daquele pode ser visto como uma pessoa do bem, um Robin Hood, aquele santinho que delatou todo mundo. Não pode virar mártir de forma alguma. Mas alguém viu, né? Por isso fez isso. Mas o ser humano, ele tem falhas, né? Sim. Ele tem falhas. Quer dizer, quem viu a delação dele como algo assim estrondoso, viu equivocadamente. Longe dele ser salvador da pátria. Agora, só para a gente encerrar, nosso tempo já avançou, senadora. A senhora viu os vídeos que saíram atingindo o coração da Assembleia Legislativa. O que a senhora poderia, nesse momento, como uma parlamentar experiente, diante do que foi exposto na mídia, qual a avaliação que a senhora faria nesse momento do cenário interno aqui do nosso Estado? Eu passei, Aguinaldo, 20 anos, eu tive 20 anos de mandato, né? 3 mandatos de deputada, podia ser até, aposentada integral, não aceitei. Ah, mas é legal, mas é imoral, eu não aceito imoralidade. A senhora é do bem, senadora. Mais 8 anos de senadora, ou seja, 20 anos de mandato, nunca usufruí de um vintém, não ser o meu salário e aquelas condições de trabalho que o parlamentar precisa. Nunca, entendeu? Então, eu creio que tenha que apurar. Já acontecia o mensalinho na Assembleia Legislativa quando a senhora estava por lá? Como é que se eu soubesse, eu tinha denunciado? Se eu soubesse, eu tinha denunciado. Eu fiz lei para me ajudar. Até o então deputado na época, Wilson Santos, me ajudou. Mas a senhora já tinha ouvido falar a respeito disso? Para terminar... Não, a senhora já tinha ouvido falar a respeito disso. Para terminar com o FAP, que era aposentadoria, que para mim também já era um escárnio. Sim. Um escândalo. Você fica lá 4 anos, ganha tanto, 8 anos, 12 anos, ganha integral. Eu fiquei 12 anos e ia ganhar integral. Aposentadoria não aceitei, é imoral, entendeu? Quando eu saí de lá, terminei com a lei de minha autoria, com auxílio, inclusive, do então deputado Wilson Santos. Terminamos com a aposentadoria de deputado. Agora diz que criaram de novo, entendeu? Quer dizer, como é que você conserta? Que existia, devia existir, porque isso não nasceu agora, com certeza não nasceu agora. Mas a senhora, quando estava lá, ouviu falar alguma coisa semelhante? Bom, você acha que alguém ia cochichar no meu ouvido? Eu denunciava na hora, eu denunciaria na hora, não aceito. Saía dando murro na mesa. Conversamos nessa tarde com a ex-senadora Séries Lessarenko. Não aceito corrupção, não aceito. A senhora é uma das personalidades políticas de Mato Grosso mais respeitadas. E você sabe que já tentaram
tentaram me envolver, Com né? certeza. Tentaram me envolver. E vão continuar tentando. Mato Grosso perdeu muito quando deixou de eleger pela segunda vez a Séries Lessarenko, senadora da República do Estado de Mato Grosso. Mato Grosso perdeu demais e nós estamos pagando um preço caro por isso. Não temos ninguém hoje representando a altura no Senado da República. Obrigada, mas realmente você não fica sabendo, mesmo estando lá dentro, você não fica sabendo. Principalmente na posição que eu tinha, Sim. eu era perigosa, Deus o livre. Era na oposição. Deus o livre ela saber alguma coisa, que se ela souber, ela vai sair... Era pessoa não grata nos corredores da Assembleia. Não, há pouco tempo atrás, um jornalista que eu tenho o maior respeito, inclusive já foi secretário de Estado de Comunicação, eu tenho o maior respeito por ele, não vou citar o nome porque não pedi autorização, eu estava num grupo com 5, 6 senhores, né, da política, pessoas sérias assim, que entendem de política, não era nem político, não que não tenha político sério, tem político sério sim, entendeu? E esse jornalista chegou e falou assim, quer saber, está discutindo o quê? Estão discutindo por que a senhora não volta para a política? Eu falei, mais ou menos, ele falou, a senhora não volta para a política porque a senhora é muito séria, muito honesta. A senhora não faz acordos. Eu falo, claro que faço. A política é feita de acordos, de entendimento. Agora, não de acordos espúrios, não de acordos de roubalheira, não de acordos para ganhar dinheiro, para ter que roubar, para usar dinheiro na campanha, para depois ter que roubar, para pagar aquilo que ficou devendo na campanha. Essas campanhas milionárias, aí tem, com certeza. O dia que tiver lei nesse país, o dia que tiver homens que fazem valer a lei nesse país, aí eu começo a ver mudanças. Obrigado, senadoras. Tem muita gente que está fazendo valer a lei, sim. Não vamos dizer que não. Não vamos radicalizar, Guilherme. Uma minoria Mas ainda. tem. No Judiciário tem gente séria, na Polícia Federal tem gente muito séria, esse pessoal tem gente séria. Agora, claro que às vezes tem alguns que titubeiam, né? Como na política, infelizmente, tem muitos titubeando. Dentro do STF, dentro do TJ, dentro do MPE, dentro do TCE, dentro da L, dentro do governo, dentro da federação. Sabe, dentro do Congresso, dentro de todos os setores. Mas o Brasil está sendo passado a limpo e nós temos que acreditar. E eu confio, e o povo brasileiro tem que acreditar que tem que fazer política com gente séria. E porque se os sérios não fazem, os desonestos fazem e continuam. Para isso, nas eleições do ano que vem, não venda o seu voto, não entregue seu voto a troco de um sacolão, de um pocado de areia, de um saco de cimento, de alguns litros de combustível. Não venda o seu voto por 30, por 50, por 100 reais, porque o preço a ser pago depois é muito caro. E quem vende alguma coisa não tem direito depois de cobrar absolutamente nada. Muito bem. Obrigado. Um abraço, senhora.